começar então, para começar a nossa conversa? Vamos lá. Primeiro, a gente se conecta com um professor convidado da Universidade de Harvard, doutorando no Institute for Quantitative Social Science e co-diretor da Fundação Apapacho. Com vocês, Jorge Cuartas está aqui com a gente. Bom dia, Jorge. Bem-vindo. Todos, obrigado por me convidarem. Esse assunto é muito importante, é um dos tópicos mais importantes para nós. É um prazer, bom dia. E a gente continua chamando os nossos convidados para se juntar aqui ao nosso debate. Eu chamo a cientista política com mestrado em política social e desenvolvimento pela London School of Economics and Political Science. Ela trabalha na parceria global para acabar com a violência contra a criança como oficial de engajamento de países. Eu convido então a Cássia Carvalho a se juntar a gente aqui. Cássia, bom dia para você. Até já. Olá, Cíntia. Olá a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Também esperando aqui ter um excelente debate. Prazer todo nosso. Já falo com a Cássia, também com o Jorge. E junto deles, eu chamo a fundadora e diretora da ONG Redes da Maré, curadora e organizadora do Festival Mulheres do Mundo, é doutora honoris causa pela Queen Mary University of London e doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Vem para cá, Eliana Souza Silva, que está com a gente presencialmente. Bom dia, por favor, bem-vinda. Vamos lá, e para mediar essa conversa, uma colega de trabalho, uma jornalista como eu, mestre em desenvolvimento internacional pela Universidade de Amsterdã, gerente da área de desenvolvimento na primeira infância do escritório da Pórticos Latinoamérica, ou melhor, América Latina. Vem para cá, Letícia Borne, bom dia para você, seja muito bem-vinda. Gente, obrigada por a gente estar aqui com vocês, para a gente conseguir fazer essa discussão tão necessária. Já, então, eu volto para depois que vocês fizerem esse debate. Ótimo debate, ótimo dia. Até já. Obrigada, Cíntia. Bom, bora lá começar esse debate. Bom dia a todos e a todas que estão acompanhando o nosso segundo dia de simpósio. Eu tenho a honra de mediar essa mesa, que considero extremamente importante para a nossa audiência, e que tem como objetivo ouvir dos nossos painelistas sobre o impacto da violência no desenvolvimento da criança e quais são as suas recomendações para melhorias nas políticas públicas, programas e iniciativas para que possamos todos atuar na prevenção da violência e proteção da criança. Antes de passar para os nossos especialistas, os painelistas, só gostaria de enfatizar que a violência contra a criança é um fenômeno histórico no Brasil. Sabemos que tem múltiplas causas, que perpassa por recortes de gênero, raça, etnia. E sim, a violência está mais acentuada no período da pandemia, por conta do isolamento social, mas também pelo aumento dos fatores de risco e de estresse. Esse aumento da violência aconteceu não só contra a criança, que em 2020 atingiu o maior número desde 2013, mas também contra a mulher. Os casos de feminicídio ganharam visibilidade nesse período. Ou seja, a realidade hoje é que para muitas mulheres, mães e crianças, a casa, que deveria ser um ambiente protetor, acaba sendo um espaço de insegurança. Mas temos ouvido ao longo desse simpósio como podemos atuar e transformar esse quadro. Então, para abrir esse painel, eu chamo o pesquisador Jorge Cuartas, que vai abordar como a violência pode impactar o desenvolvimento cognitivo e socioemocional da criança e também algumas estratégias de enfrentamento. Jorge, eu passo a palavra para você. Temos por volta de 10 minutos para essa fala inicial. Muito obrigado por me convidarem para esse evento muito importante. E estar aqui com vocês é ótimo. Hoje eu gostaria de falar sobre as prioridades e falar sobre esse problema da violência contra a criança. E há também algumas estratégias e ações para proteger as crianças da violência e promover há melhoras para isso neste momento difícil para as crianças durante a pandemia. Eu gostaria de falar sobre... Eu consigo trocar os slides, que bom. Eu quero lhes fornecer algumas definições bem básicas. O que nós queremos dizer quando falamos sobre violência contra crianças?
There are many... Tem muitos tipos diferentes de violência, especialmente quando estamos falando do maltrato, que é muito comum em alguns dos nossos países, como a punição corporal, castigos corporais também. Estamos falando sobre o tratamento emocional, ter a exposição à violência na comunidade, a conflitos. E também estamos falando sobre ser testemunha de violência baseada em gênero, por exemplo. Nós também estamos falando sobre negligência, institucionalização, e que são coisas muito, infelizmente, muito comuns na violência contra as crianças. Quando nós pensamos nisso, nós fizemos alguns estudos na região para enfatizar, especialmente nesse estudo que estamos vendo aqui no mapa, nós usamos a representatividade nacional, os dados no castigo físico, que é o mais, infelizmente, predominante em todo o mundo. E o que nós descobrimos é que cada 2 de 3 crianças já sofreram castigos corporais antes da pandemia. Então, infelizmente, 1 em cada 2 crianças na América Latina, especialmente no Brasil, já sofreram castigos corporais. Isso preocupa porque agora essa prevalência ainda é maior. A violência contra as crianças, infelizmente, aumentou em meio à pandemia. Deixa eu compartilhar com vocês alguns dados de informação que eu coletei nos últimos meses. No Brasil, que foi conduzido pela Unicef e também pelo Instituto Nacional, foi feito com mais de 1.500 pessoas essa pesquisa via telefone. 22% dos lares relataram uma situação mais tensa dentro de casa. 64% reportaram uma perda de renda, que claro que pode causar violência, e 19% falaram que aplicam castigos físicos contra as crianças como punição. 38% relatou que aumentou a violência contra a mulher, ou seja, é uma outra maneira da criança sofrer violência. E também a questão mental, né, de saúde mental. Então, recebemos muitos dados que mostraram que houve uma queda em relatórios de violência. E esses relatórios agora estão diminuindo, sugerindo, por exemplo, que a cultura da primeira infância e os fatores está dificultando ainda mais esses casos de violência contra crianças. Esse tópico de violência contra crianças é uma coisa que nos preocupa. O potencial que vai ter, claro, potenciais mentais e físicos para a criança. Eu estou tentando trocar o meu slide, mas não está indo. Especialmente, a ciência da violência mostra que tipos diferentes de violência podem ter consequências duradouras para a criança. Vocês podem ver aqui nessas imagens que eu estou apresentando os impactos em potencial de formas de violência, negligência ou até o abandono. O que nós vimos em muitos estudos é que essas formas diferentes de violência podem aumentar, podem diminuir a maneira que o cérebro se desenvolve. E daí vai ter grandes problemas de aprendizagem, de saúde física, de saúde mental. A criança também pode ter um comportamento antissocial. Isso já mostra que a violência pode aumentar o risco de problemas em aprendizado e na saúde física, saúde mental, como eu já disse, e causa também comportamento antissocial e, ao mesmo tempo, dificulta, claro, a trajetória do bem-estar econômico e físico, ou seja, compromete a criança de muitas maneiras. Aqui também, o aumento de violência durante a pandemia, é importante pensar em estratégias em potencial que podemos usar para lutar contra essa violência, vendo a nossa perspectiva. As que foram, por exemplo, da Organização Mundial,
Nós, quando pensamos, nós temos que prevenir a violência. E aqui são alguns dos fatores que podemos usar para impedir a violência. Um resumo bem básico aqui é que são vários fatores de proteção e fatores de risco. O risco, esses fatores podem aumentar o risco de crianças sofrerem violência. Então, nós temos que ter mais maneiras de proteger as crianças. E nós temos aqui as características da família, do lar como um todo, isso se relaciona também às características da família e da sociedade como um todo. Nós sabemos que de certas áreas, no contexto, o gênero da criança ou a idade também pode facilitar esses fatores, especialmente crianças de certa idade que podem passar por violência. Há muitas características como desafios de saúde mental na América Latina e, por fim, a sociedade tem que saber que a legislação permite o uso de punição violenta, mas a violência contra crianças pode constituir em fatores de risco, mas, ao mesmo tempo, nós temos a proteção das crianças também, e nós podemos promover essa proteção. Particularmente, nós temos, por exemplo, o conhecimento de disciplinas positivas para o desenvolvimento da criança, e falamos disso, e também temos o suporte múltiplo, como problemas sociais e outros suportes, e também nós não podemos legitimar o uso da violência contra crianças. Então, pensando nesses fatores, nós podemos começar a entender que a violência tem crescido durante a pandemia, porque nós temos visto a evolução desses fatores de proteção e disrupção em serviços sociais que são fundamentais para famílias, especialmente o papel que as comunidades têm e o aumento dos fatores de risco, como estresse e a incerteza econômica e a insegurança econômica também. Então, considerando essas perspectivas, quando a gente pensa em sistemas com relação à violência contra crianças, nós temos 5 estratégias básicas que são fundamentais na medida em que nós nos avançamos nessa pandemia. A primeira delas é monitorar e coordenar. E eu vou explicar um pouco mais o que eu quero dizer com isso. A segunda estratégia é educar e promover mudanças nas normas sociais. A terceira é implementar e monitorar a legislação que protege as crianças contra a violência. Depois, suportar e educar pais e cuidadores. E a última, monitorar e avaliar. Então, com a primeira estratégia, eu gostaria de destacar algumas coisas, como nós temos que promover uma estratégia nacional contra a violência contra crianças e também a coordenação nos níveis nacional, regional e local, em diferentes setores, particularmente nas perspectivas psicológicas, coordenando violência, não sendo um problema de um único setor, mas é um problema que tem a ver com todos os setores, como proteção, como saúde, etc. E também é muito importante termos estratégias, tais como campanhas massivas de educação com relação à violência e também mensagens parentais positivas, ou dar mensagens, estratégias com relação aos serviços de saúde e educação e leis contra esse tipo de violência, que tem evoluído e progredido também. Nós podemos pensar também em ter o bem-estar econômico das famílias, como transferências de dinheiro, que tem acontecido durante a pandemia, e programas de parentalidade, que são muito importantes também, como visitas domiciliares, ambientes seguros, e por fim podemos pensar
sobre políticas favoráveis à família como alternativas para famílias. E, por fim, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Temos a importância de monitorar e avaliar para que a gente possa ter alvos e considerações com relação à população que precisa do suporte e entender os programas que são mais eficazes com relação à prevenção da violência contra crianças, integrando o suporte em aliança com a academia para saber o que é efetivo e como podemos fazer mudanças e escalar programas que são mais eficazes para as famílias. E com isso eu concluo. Muito obrigado pela sua atenção. Muito bom, Jorge. Acho que foi ótima essa sua fala inicial. É impressionante o número de fatores contextuais que influenciam a violência, mas você abordou também algumas estratégias para prevenir a violência. Uma delas, sem dúvida, é o monitoramento da legislação vigente e das políticas públicas. Inclusive, esse é um dos 7 princípios priorizados pela Coalizão Global pelo Fim da Violência, representada nesse painel aqui pela Cássia. Ela vai nos contar um pouco mais sobre como tem funcionado essa experiência de articulação global. Então, eu convido você, Cássia, para falar. Também temos os 10 minutinhos. Olá, Letícia. Deixa eu checar também se eu consigo passar os slides. Eu não estou vendo a minha apresentação. Bom, realmente, a situação é muito urgente, né? Como disse a Cíntia no início desse painel. Hoje em dia, sabemos que a cada 1 bilhão de crianças, a cada ano, 1 bilhão de crianças sofrem algum tipo de violência. Isso quer dizer aproximadamente 1 de cada 2, 50% das crianças sofrem algum tipo de violência a cada ano. Em relação a essa estimativa, é importante lembrar que a violência contra a criança é frequentemente escondida, invisível, muitas vezes aceita socialmente e subnotificada. Também sabemos que os tipos de violência são mais recorrentes em diferentes idades. Eu não estou conseguindo mudar o slide. No próximo slide, isso, obrigada. Também sabemos quais tipos de violência, né, são mais recorrentes em diferentes idades. Isso é muito importante porque auxilia gestores a priorizar ou selecionar os tipos de intervenção e programas que devem ser desenhados para cada etapa da vida. Na primeira infância, é muito importante o enfoque na prevenção aos maus tratos, bullying, violência sexual, violência emocional, psicológica e a questão de testemunhar atos de violência. A violência na primeira infância, né, tem impactos de longo prazo, como dizia o Jorge, né, na vida e na saúde dessas crianças, impactos diretos ou indiretos, né, como problemas de saúde mental, lesões e comportamentos de risco. Ela atrapalha a aprendizagem, reduz a frequência e leva muitas crianças a abandonar a escola. É prejudicial ao bem-estar das crianças, diminuindo a sua autoestima. E existem riscos de reincidência, tanto como vítima, quanto como perpetrador de violência. A violência na primeira infância também pode comprometer todos os outros investimentos na infância. Durante a Covid, houve um aumento dos fatores de risco, como o Jorge mencionava. Os desafios em manter a rede de proteção em funcionamento, tanto em relação à prevenção, à denúncia e resposta, o fechamento de escolas, que muitas vezes são ambientes protetivos, o maior tempo de exposição online também, a sobrecarga no setor da saúde e reduzindo assim a sua capacidade de resposta, e a adaptação dos serviços em tempos de isolamento social e restrição de movimento. Assim como, né, a diminuição do investimento econômico em políticas de prevenção e resposta, né. A crise econômica também traz esse outro impacto. A Parceria Global lançou algumas publicações de apoio em relação aos desafios desse período, entre elas as dicas parentais durante a Covid, segurança no aprendizado online, no retorno às escolas, proteção das crianças
e acredito que todas essas publicações estão disponíveis em português no site da Parceria Global. Como podemos ver, os desafios são muitos, né, e essa é uma questão absolutamente urgente. Não apenas porque é o certo a se fazer, toda criança tem o direito de crescer protegida, mas também porque é a medida mais inteligente em termos de investimento e prevenção das consequências e impactos da violência. É também possível, né, e sabemos o que fazer, como fazer e como avaliar resultados. E é sobre isso que eu gostaria de falar agora. Em 2016, no mesmo ano em que a Parceria Global para Acabar com a Violência contra a Criança foi criada, um grupo de especialistas se reuniram para analisar e avaliar o que havia de melhor em termos de evidência sobre o que funcionava para reduzir a violência contra a criança. O resultado desse processo foi a criação do pacote Inspire, ou Inspire, que inclui uma publicação, que é um resumo executivo, tem um guia de implementação, tem um guia de indicadores, e recentemente foi publicado também um guia de adaptação e escalabilidade do Inspire. O pacote Inspire organiza em 7 estratégias as políticas, programas que apresentaram resultados positivos na redução da violência contra a criança. Inspire, ou Inspire, é um acrônimo, onde cada letra se refere a uma estratégia. Então, o I se refere a políticas e programas de implementação e vigilância do cumprimento das leis. O N é para programas relacionados a mudanças de normas e valores prejudiciais. O S é segurança do ambiente. O P é para apoio a mães, pais e cuidadores. I de incremento de renda e fortalecimento econômico. Resposta de serviços de atenção e apoio. E educação e habilidades para a vida. Dentro de cada uma dessas 7 estratégias, o Inspire também apresenta diferentes abordagens e tipos de programa que se provaram eficazes. Todos os programas que estão no Inspire são baseados em evidência, normalmente são multissetoriais, envolvendo mais de um setor, tanto na sua implementação quanto nos seus resultados, e são, em sua maioria, focados na prevenção. Eu diria que é uma relação de mais ou menos 85% de foco na prevenção e 15% de foco na resposta. Lembrando da questão da subnotificação, por isso é muito importante trabalhar com prevenção. E o que o Inspire não é? O Inspire não é uma camisa de força, né? O objetivo não é dizer que todos têm que implementar um ou mais daqueles programas que estão no pacote, como o programa P, o Cure Violence. Se você quiser, você pode, mas a ideia é que você possa consultar o Inspire, observar os componentes que garantiram o sucesso dos programas que estão lá e retirar indicadores que você possa adaptar para avaliar o sucesso do seu programa. Adaptar o seu programa, né? O Inspire destina-se a autoridades e legisladores para ajudar a construir o ambiente e o compromisso político, para planejadores e equipes técnicas, para profissionais e implementadores, para financiadores, apoiadores e defensores. Enfim, o Inspire é para todo mundo, né? Recentemente, a OMS lançou um relatório... Recentemente, a OMS lançou um relatório sobre a situação global de prevenção e resposta à violência contra a criança. O relatório analisou a implementação dessas 7 estratégias Inspire em mais de 155 países. Essa avaliação foi baseada em uma autoavaliação, né, de equipes multissetoriais de cada um desses países e com o objetivo de monitorar o progresso em relação à implementação das estratégias, criando assim também uma linha de base para que cada país pudesse analisar sua própria situação e os avanços necessários. Nesse gráfico do relatório, à direita, espero que vocês possam ver, podemos ver que os países da América do Sul têm uma alta quantidade de políticas e programas da estratégia I, elaboração de leis, e baixíssima quantidade de programas de segurança no ambiente, o S, onde tem marcando 37%. Assim, com esse gráfico, podemos ver onde está o foco de ação, né, e as lacunas também para cada uma dessas regiões. Esse outro gráfico mostra a porcentagem de países das Américas que reportaram implementação das estratégias Inspire por tipo de abordagem.
Porém, comparativamente com este gráfico, vemos que o alcance dessas políticas ainda é muito baixo, né? Esse gráfico avalia qual que é a porcentagem, quem acredita que as políticas estão chegando a todos aqueles que precisam. Eu queria encerrar minha apresentação com as recomendações do relatório que são fundamentais para as políticas públicas apoiarem a proteção da criança contra a violência. É necessário haver boa governança, vontade de liderança política, coordenação de ações multissetoriais. É necessário haver coleta de dados e desenvolvimento de planos nacionais de ação que priorizem a prevenção e a resposta à violência contra a criança e que devem ser adequadamente financiados. É também importante o fortalecimento das estruturas legislativas necessárias e o uso de evidências para orientar todas essas ações. Eu espero, assim, que com o final dessa apresentação vocês estejam inspirados. Muito obrigada. Muito bom, Cássia. Acho super importante ter esses 7 elementos do Inspire como referência. Acho que são muitos aspectos que precisam ser considerados para a proteção da criança e que também precisam ser contextualizados, né? Então, nesse sentido, eu ressalto aqui a importância dessa adaptação de políticas, de programas de atenção às famílias e crianças, que visam um atendimento universal, mas que sempre precisam se adequar aos contextos específicos, como, por exemplo, no Brasil, para populações tradicionais ou para as comunidades em territórios de favela. Então, para trazer essa visão do território, pegamos um voo e aterrissamos no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Eu vou chamar a Eliana, minha parceira, que está aqui ao meu lado. Ela tem uma trajetória de muita luta nos direitos humanos e ela vai nos contar um pouco sobre a atuação das Redes da Maré na prevenção da violência e na proteção da criança. Eliana, com você. Bom dia. Então, bom dia a todos e todas aqui presentes. Queria agradecer essa possibilidade de estar conversando sobre essa questão da primeira infância, né, e da criança, de uma maneira geral. Acho que é um tema muito importante, muito urgente, mesmo antes da pandemia. E eu queria, enfim, me apresentar um pouco. Eu sou Eliana, né, eu cresci em uma das favelas da Maré. Eu vim com 7 anos para uma das favelas, e a Maré hoje é um conjunto de favelas. As pessoas conhecem a Maré muito de uma forma, eu diria, homogênea, né? A favela da Maré, mas, na verdade, a favela da Maré é um conjunto de 16 favelas, onde residem 140 mil pessoas. Tem um histórico de luta que vem lá da década. Essa região ela começou a se formar na década de 40, e desde a década de 80 nós temos um processo de luta muito significativo do conjunto de moradores. Eu tive a experiência de ser presidente da Associação de Moradores, então tem um processo de inserção e formação nessa região muito, muito grande. E é uma região que, ao longo do tempo, foi, de fato, conquistando muitos direitos e trazendo alguns serviços básicos muito importantes. Então, como esse slide mostra, é uma região que tem uma região administrativa. Ela foi formalizada como bairro na década de 90. Nós temos 45 escolas de ensino fundamental, nós temos um conjunto de organizações não governamentais, temos um movimento social assim, muito forte dentro, por conta dessa luta, que é uma luta histórica que vem desse processo, como a minha trajetória mostra, de pessoas que estão ali e que lutaram, inclusive, para fazer daquele chão a sua casa, né? Porque a Maré ela foi aterrada ao longo do tempo. A Rede da Maré é uma organização, então, que nasce dentro dessa perspectiva de ter uma atuação territorial. Isso é importante falar. A gente tem, pela própria experiência de vida, pela própria trajetória, a gente entende que existe uma negligência muito estruturante na cidade do Rio de Janeiro,
que faz com que a gente tenha um conjunto de favelas, são mais de 1.000 favelas, 1/3 da população da cidade do Rio de Janeiro mora em favelas, e essa ideia da cidade é uma ideia que precisa ser trazida, né, como território, e a gente, no caso, que tem toda essa inserção nesse conjunto de favelas, a gente olha para aquele conjunto de favelas, que, na realidade, são 140 mil pessoas. Se pensarmos em termos de Brasil, a Maré é maior que 96,4% da população das cidades brasileiras. Então, a Maré seria uma cidade médio porte brasileira, se fosse vista dentro desse conceito. E o que a Redes faz, ela nasce dessas lutas, dessa perspectiva de pensar estruturalmente essa desigualdade que acontece nesse território. Então, a gente começa de uma maneira muito, eu diria, muito orgânica, um processo de olhar muito para o que nós fazemos. Então, a gente acabou se constituindo como uma organização que pensa que é necessário produzir conhecimento sobre a realidade de favelas e periferias. Então, é uma organização que o tempo todo produz conhecimento sobre o conjunto de favelas da Maré, numa tentativa de pensar como os direitos podem se estabelecer em isonomia com a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, a gente trabalha a partir de 4 eixos, que são eixos assim, que orientam o nosso trabalho, a nossa produção de conhecimento, que é o eixo de educação, o eixo de arte, cultura, memórias e identidade, o desenvolvimento territorial e a segurança pública. Dentro disso, assim, de uma maneira muito rápida, assim, 10 minutos é muito pouco para falar sobre esse trabalho, a pandemia trouxe uma perspectiva para nós de tentar olhar, de não fugir, né? A gente, desde o início que a pandemia começou, a gente tentou pensar que a gente não poderia fugir desse objetivo de olhar para as questões estruturantes. A pandemia é um momento grave, né, que afeta, né, o mundo, mas a gente não podia fugir da perspectiva de olhar para os problemas estruturantes, e que podia ser um momento importante de aprofundar o nosso trabalho. Então, a gente acabou construindo uma campanha que a gente chamou de Maré Diz Não ao Coronavírus. É uma campanha, na realidade, em que a gente tentou trabalhar com alguns temas que são estruturantes mesmo antes da pandemia. Então, pensar a questão das famílias que são negligenciadas nesse conjunto de 47 mil famílias que moram no conjunto de favelas da Maré. Era importante entender quais eram as que estavam numa condição, inclusive anteriormente à pandemia, numa condição de pobreza extrema, numa condição de negligência em relação às próprias políticas públicas que nós temos no conjunto de favela da Maré. A gente entende que, por mais que a gente tenha conquistado muitos serviços, ainda está longe da gente chegar a uma situação de efetivação de direitos. A gente conquistou 47 escolas, mas o ensino ainda está muito longe de ter qualidade, né? A gente tem escolas e creches, mas está muito longe ainda de nós termos uma proteção integral para as crianças do conjunto de favelas da Maré. Então, a nossa campanha ela foi uma campanha que se direcionou basicamente para a questão da segurança alimentar, para a questão do acesso ao cuidado à saúde, à prevenção de saúde, como pensar num protocolo de isolamento em que você tem pessoas que moram, né, a maioria das casas, 50 metros, com diferentes gerações morando junto. Então, teve todo um desafio de tentar pensar, junto com outras organizações e a própria Fundação Oswaldo Cruz, como criar esses protocolos que dessem conta da realidade do contexto dos moradores da Maré. Então, tem várias iniciativas que nós fizemos nesse sentido. Fizemos todo um processo que tem a ver com a nossa inserção, a nossa produção de conhecimento, inclusive anterior ao trabalho que a gente faz. E focando aqui nesses últimos minutos, nessa questão da primeira infância, a gente vem desenvolvendo um projeto em parceria com a Pórticos, que é justamente a ideia de pensar nos segmentos da população da Maré que mais precisam ser protegidos, principalmente num contexto em que você tem uma região onde tem grupos armados
que, de uma maneira muito objetiva, exercem determinados controles da vida social dos moradores. A Maré é uma região onde você tem todos esses grupos armados que existem no Rio de Janeiro instalados, então a gente tem uma fragmentação e uma segmentação de muitos direitos. E na questão das crianças e adolescentes, e na primeira infância, é algo extremamente grave o efeito disso histórico, né, no tempo. Se a gente for pensar numa criança que nasce na Maré e os efeitos que ela sofre a partir desse contexto de violências, que aí são muitas violências, não é só a violência bélica, a violência armada, tem outras violências que já foram, inclusive, chamadas a atenção aqui, a gente precisa ter um diagnóstico sobre isso, né? Porque 1/3 da população da Maré está nessa faixa etária de criança, entre 0 e 6 anos. Então, é um projeto que está fazendo esse diagnóstico, que vem trabalhando a informação junto às famílias. Então, tem um número de 2.000 famílias que estão sendo visitadas para justamente entender esses aspectos que afetam a vida dessas crianças. Tem uma questão de formação dos profissionais que trabalham na rede de proteção dentro do conjunto de favelas da Maré, e uma outra ação que é de advocacy, em torno de garantias mínimas do direito dessas crianças. A gente está no processo de realização dessas pesquisas, mas a gente já pode ver claramente, né, dentro dessa pesquisa que nós vemos fazendo, a questão de um perfil de famílias que é liderado por mulheres, que a maioria é preta, que tem ensino fundamental incompleto, que tem uma renda familiar mínima, muito abaixo do que deveria, uma situação de desemprego, que aí a pandemia acirra de forma muito significativa, uma situação de violência em que 55% das crianças que nós já visitamos, elas presenciaram situações de agressões físicas, 61% de crianças que presenciaram situações de violência policial. A gente tem um contexto, né, que não tem como falar aqui nesse tempo, mas em que o Estado, através da polícia, provoca muito dessa violência, né, que acontece dentro desse conjunto, no confronto com esses grupos armados. A gente tem 25 famílias que relataram ter presenciado pessoas que foram alvejadas por armas de fogo. Então, enfim, é um contexto que, pelo fato da inexistência do direito à segurança pública estar estabelecido nas favelas, isso traz uma questão muito grave e, eu diria, histórica e de trajetória. A gente precisa romper essa trajetória em relação à vida, o direito a viver na favela, viver na cidade das crianças de favelas e periferias. Infelizmente, não dá para expandir aqui essa fala. Obrigada, Eliana. Acho muito boa. Muito bom ter a sua perspectiva de quem lidera uma mobilização impressionante no Complexo da Maré, realmente para a efetivação dos direitos da comunidade. É muito importante ter você aqui. Agora vamos continuar esse debate, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Vou fazer uma pergunta para o Jorge, já que ele foi o primeiro a falar, queria te ouvir de novo. A gente tem falado muito sobre a geração perdida da pandemia, que é um termo bem forte, inclusive. Você trouxe alguns dados que mostram os efeitos no desenvolvimento, inclusive, né, cognitivo, socioemocional, cerebral das crianças. Considerando a retomada das atividades presenciais e esse novo normal, digamos assim, e a partir das descobertas científicas que você trouxe, o que é preciso para reverter esse quadro, para contestar esse termo da geração perdida da pandemia? Muito obrigado pela ótima pergunta, Letícia. A primeira coisa que eu quero compartilhar é que essa ideia de uma geração perdida é uma coisa mal concebida, é um erro, e não é apoiada pela ciência. A ciência nos diz o oposto. E para entender por que eu estou dizendo isso, eu quero compartilhar 2 ideias-chave. A primeira é entender o conceito de risco.
E é isso que a ciência está nos dizendo, quais são as potenciais consequências de violência contra as crianças. Mas isso não quer dizer que todas as crianças que foi exposta à violência ou a castigos corporais vai acabar tendo uma trajetória mental ou de vida negativa. O que a ciência tem nos mostrado é que a violência pode aumentar o risco de que as coisas deem errado. É um risco, é uma probabilidade. Você pode pensar isso, por exemplo, quando você pensa em fumar. A ciência nos diz que fumar é mal, é ruim para a sua saúde. E vocês podem aumentar o risco, por exemplo, de ter câncer de pulmão. Mas todos nós também sabemos que muitas pessoas fumaram a vida inteira deles e estão saudáveis. Então, há uma possibilidade, claro, de dar errado, mas não quer dizer que exatamente vai dar. A mesma coisa com a violência infantil. Há crianças que podem acabar ficando bem, mas o fator de risco é muito alto. Então, nós temos que evitar e prevenir isso, porque pode aumentar o risco de consequências negativas para essas crianças. Então, em primeiro lugar, o conceito de risco, estamos falando algo que aumenta o risco das coisas darem errado. E também é muito importante pensar no desenvolvimento infantil, pensar como o cérebro se desenvolve, como as crianças se desenvolvem, especialmente pensando no desenvolvimento infantil. Por exemplo, você pode pensar como construir uma casa. Quando você constrói, você quer o quê? Um alicerce muito forte. Você daí pensa, bem, eu vou primeiro construir o alicerce, depois você vai pensar nos detalhes. Se você não tiver um alicerce forte, você daí não vai ter coisas boas no futuro naquela casa. Então, se nós tivermos, às vezes, nós construímos alicerces fracos e daí tem que ficar reconstruindo o tempo todo. E a mesma coisa é o cérebro. O ideal é ter, claro, um alicerce muito forte, com contatos e contextos neurocerebrais realmente muito fortes, por ter um ambiente seguro. Mas mesmo se o caso isso não acontecer, por exemplo, se as crianças forem expostas à violência, o cérebro é flexível. Então, nós podemos, com o tempo, melhorar o que aconteceu por causa das adversidades, da violência. Nós sabemos, claro, por exemplo, no Brasil, o Brasil tem, às vezes, tem uma história de ser positivo quando as coisas estão dando errado. É a mesma coisa pensando no desenvolvimento do cérebro. Então, dizer que é uma geração perdida é um erro. Não é perdida. Tem muitas coisas que ainda podem ser feitas para promover diálogo positivo e trajetórias positivas para essas crianças. E eu falei de algumas dessas coisas, mas nós temos que pensar em cuidar dos cuidadores, dos pais, para que eles tenham as habilidades, a saúde mental e o bem-estar para realmente poder promover o desenvolvimento dessas crianças. Nós podemos fazer isso através de ajudá-los financeiramente, apoiando a dificuldade financeira que eles estão tendo. Também podemos fazer coisas sociais, educar melhor as crianças, isso é muito importante. A educação vai ajudar as crianças no futuro. E também é importante fortalecer as comunidades, porque construir o caráter de uma criança não é só uma responsabilidade dos pais, é sim da sociedade como um todo. Então temos que lembrar esse conceito e não pensar nessa ideia errônea de geração perdida. Obrigada, Jorge. Acho que é muito importante trazer essa clareza. E aí eu aproveito também um pouco o gancho para perguntar aqui para a Eliana, que traz muito essa noção da resiliência, da potência, mas, ao mesmo tempo, eu imagino que deve ser ainda difícil, deve ser desafiador tratar sobre o tema da violência com as famílias. Infelizmente, a violência ainda está envolta num pacto de silêncio, né? Então, queria que você contasse um pouquinho quais os desafios que vocês ainda enfrentam de tratar sobre a questão da violência com as famílias lá no Complexo da Maré. Então, de fato, falar de violência de uma maneira geral nas favelas, acho que nas periferias, é difícil, não é um tema fácil de ser tratado diretamente com eles, né?
E eu acho que um dos desafios que nós temos e que nós temos tentado ao longo do tempo justamente construir, entender a sutileza disso, entender o que é subjetivo em torno, porque é tratar de questões que são muito específicas da vida dessas famílias, mas também que tem a ver com as relações comunitárias, muitas vezes. Então, a gente vem tentando tratar esse tema, primeiro, de uma maneira que a gente possa mostrar para o morador e para a moradora de que é algo fundamental para a gente mudar, inclusive, muitas das coisas que a gente vê que estão equivocadas. Então, o tema da segurança pública é um tema que atravessa as violências que nós temos, é um tema que a gente entende que ele estrutura muito do processo de que alguns dos direitos não estão estabelecidos. Então, é preciso olhar para a questão da violência em relação às crianças, desde que elas nascem. Então, a gente precisa tirar desse lugar também, como acho que o Jorge trouxe isso, de alguma maneira, de que não é um problema só da família. Eu acho que a gente tem uma perspectiva de olhar para esse problema de uma forma coletiva. Então, construir alternativas em que as pessoas se sintam seguras de falar sobre isso. Muitas das violências também, muitas pessoas nem percebem que elas estão vivendo o tipo de violência que se estabelece ali. Então, é um trabalho muito de reconhecer o lugar do direito de viver aonde a gente vive, mas também de criar estratégias para pensar o que não está legal em relação à vida ali. E aí eu acho que a gente vem construindo muitas estratégias assim, muito concretas que têm a ver com essa ideia de produzir conhecimento, também dizer que produzir conhecimento não é só na universidade. Todo esse trabalho que é feito pelos profissionais da rede de proteção, né, o Conselho Tutelar, que é uma questão importante, né, que a gente entende dentro da favela, precisa haver um processo de aproximação e de entendimento disso. Mas, concretamente, assim, a gente tenta fazer com que as violências, a gente possa olhar para elas. O nosso trabalho tem sido esse, na realidade, no momento, de fazer com que as famílias entendam que existe uma outra forma de abordar muitas das questões e dos conflitos que nós temos. Sim, sim. Acho que realmente é desafiador ainda falar da violência, mas é preciso falar, certo? A gente está caminhando aqui para o final do nosso debate, mas eu queria fazer uma pergunta aqui, pedir um comentário da Cássia, que circula em ambientes internacionais e conhece experiências de outros países com relação ao combate da violência e formas de prevenir a violência contra a criança. Então, Cássia, se você puder compartilhar um exemplo, uma prática de outros países que possam nos inspirar e trazer algumas referências também de atuação para todo mundo que está nos assistindo. Sim, claro. A gente tem visto bons resultados na implementação e adaptação, né, dos programas Inspire, o Cure Violence, o Good School Toolkit, desculpa, eu não sei o equivalente em português desses programas, e a gente também tem visto excelentes resultados, né, na implementação de programas de apoio parental que tenham componentes, quer dizer, como veículos para entrega de outros resultados em outras áreas, em outros setores. Mas eu acho que é importante dizer, Leti, que os lugares onde a gente tem visto os melhores resultados, né, são exatamente os países ou as cidades que estão agindo de maneira intencional em relação à prevenção e resposta à violência. Isso é dizer, né, são países e cidades que estão desenvolvendo planos nacionais de ação para acabar com a violência contra a criança. Eles estão olhando o fenômeno, né, entendendo o contexto, pegando as especificidades, coletando dados, desenvolvendo respostas adequadas àquelas necessidades, trabalhando de maneira multissetorial
mas também sempre com objetivo específico de redução da violência. Isso quer dizer que o programa que eles estão implementando o sucesso do programa, né, é medido pela redução da violência. Existe um componente de avaliação do programa que é a redução da violência. Historicamente, a América Latina, por exemplo, é uma região que a violência é altíssima, em todos os tipos de violência. Ao mesmo tempo, é uma região que tem baixíssimo investimento em programas de prevenção e resposta à violência contra a criança. Então, a gente sabe que é uma área que precisa de financiamento, que precisa de compromisso político, que precisa de atenção específica, um olhar específico. Então, se você está desenvolvendo um programa de atenção parental, seja deliberado sobre ter um componente de prevenção à violência no seu programa. Avalie qual que é o impacto. Se você tem um programa de mudanças de normas e valores, você vai tratar sobre essas questões, você tem uma possibilidade de alcançar resultados em relação à prevenção da violência, mas você precisa estar atento e ter a intenção de fazer isso para que você possa medir os resultados. Eu acho que o Brasil, né, tem um histórico muito importante de desenvolvimento de políticas públicas e políticas sociais, mas eu acho que é seguro dizer que falta ainda fortalecer a questão da avaliação dos resultados dessas políticas, entender se elas estão sendo eficazes, né? Acho que também, como a Eliana mencionou, é muito importante a gente ter um olhar atento, você também falou sobre isso, um olhar atento à adaptação aos contextos. E também sobre a importância e a eficácia de você trabalhar multissetorialmente, entendeu? Então, usar o esforço, às vezes, de um programa do Ministério da Saúde ou um programa de visitas parentais ou grupos de apoio à paz e começar a inserir elementos relacionados à prevenção de violência, que, por sua vez, estão conectados com o programa de saúde na família, que, por sua vez, está conectado com o setor de justiça e assim por diante. Então, acho que a questão da multissetorialidade, muitas vezes, é apenas uma pequena mudança que você precisa fazer para ter um impacto muito maior. Acho que, além da questão da multissetorialidade e da avaliação, a gente também vale a pena mencionar a importância do compromisso político e do financiamento, né? A gente, em breve, vai ter um momento eleitoral e eu acho que é muito importante, né, que todos que trabalham nessa área de prevenção da violência tenham prontos os seus planos e suas propostas, né, para apresentar para candidatos, ou perguntar para candidatos quais são as suas propostas em relação a isso. Porque realmente conseguir essa vontade política parece, acho que, o grande desafio inicial, e depois eu acho que a gente tem vários outros desafios, mas como eu disse na minha apresentação, a gente também tem muitas respostas, então vamos tentar resolver uma coisa de cada vez. Sem dúvida. Acho que o ponto que você trouxe da multissetorialidade, a intersetorialidade, ajuda a fechar bem esse painel, porque realmente é um tema muito importante quando a gente trabalha com a primeira infância. Bom, estamos encerrando esse painel, tenho certeza que trouxe aprendizados para mim, eu aprendi muito, espero que para todo mundo que está assistindo também. E agora os painelistas vão responder algumas perguntas enviadas pela audiência. É isso, é para isso que eu estou aqui de volta, brotei aqui no palco para prestar mais atenção ainda mais de perto na conversa de vocês. Quero agradecer muitíssimo pela aula, né, pelos ensinamentos, essa troca aqui que a gente teve. E vou fazer então essa pergunta, a gente tem uma pergunta da Miriam aqui, vou pedir para vocês serem breves, que o nosso tempo infelizmente já deu aquela estouradinha, porque esse assunto rende muito, né, muito urgente, é necessário a gente falar sobre isso. Vou pedir então para os três responderem bem rapidinho. A Miriam pergunta que, dado que muitas vezes a violência acontece dentro de casa, de forma velada, como propor políticas públicas, políticas que possam mudar esse comportamento do adulto agressor? Pode começar com a Eliana, por favor. Bom, de maneira muito rápida assim, e concreta, eu entendo que tratar dessa questão da violência privada é algo que exige da gente olhar não só para essa prioridade que a Cássia, inclusive, trouxe em relação às políticas públicas, assim, a intencionalidade de lidar
com essa questão da violência, reconhecer que a violência existe, é igual reconhecer que racismo existe no Brasil, existe uma violência que acontece todos os dias, né? Nesse momento que a gente está falando aqui, alguma criança está sendo agredida, então reconhecer que isso acontece, então tem que ter um compromisso da sociedade como um todo, mas de forma muito objetiva, eu entendo que a gente tem que investir a partir dessa ideia, né, no Brasil, de que os municípios são responsáveis pelas políticas públicas, né, no município, na cidade, entender como a gente pode ter um diagnóstico claro dos territórios em relação a cada município, né? No município, pensando no Rio, a gente tem as favelas, onde essas violências elas estão mais, onde elas mais acontecem. Não é que não acontecem em classe média e rica, mas a criança de uma favela ela precisa de um outro tipo de atenção e proteção. Então, como criar projetos territorializados e contextualizados às demandas de cada região? Obrigada, Eliana. Jorge, vou com você agora. Please. Uma boa pergunta. Eu acho que isso tem a ver com os dados, em como a violência em casa, de onde ela vem. Sabendo e entendendo isso, podemos começar a pensar sobre esforços de prevenção relacionados ao suporte daqueles que cuidam das crianças. E esses são os melhores aliados que podemos ter nessa luta contra a violência. Então, oferecendo suporte aos cuidadores, treiná-los, isso é muito importante. E também dando as habilidades básicas das quais eles precisam, são as formas mais básicas pelas quais podemos prevenir a violência contra a criança e mudar a perspectiva em como reagir à violência. Em vez de reagir, devemos prevenir a violência contra crianças. Isso é fundamental, mudando a nossa perspectiva. E em relação àqueles que são responsáveis por isso e ampliando também essa comunidade, como a comunidade suportando os pais e promovendo a proteção e a segurança das crianças. Obrigada, Jorge. Cássia, agora as suas considerações brevemente para a gente. Bom, eu volto ao ponto de que é super importante investir em prevenção. Tem algumas estratégias diferentes do Inspire, voltando aqui ao Inspire também, que tratam, que vão ter relação ou impacto direto nos pais e cuidadores. Tem a estratégia, né, de apoio a pais e cuidadores, tem a estratégia de apoio econômico, que acaba reduzindo o estresse, muitas vezes relacionadas às questões, né, de necessidades econômicas, e enfim, várias outras, inclusive uma que eu gostaria de chamar a atenção, que é a de mudança de normas e valores, que eu acho que muitas vezes um comportamento violento está relacionado também a alguns valores que às vezes são, acho que como a Eliana falou um pouco mais cedo, são enraizados, né? Então, né, racismo, machismo e várias questões que a gente sabe que são realmente estruturantes das relações íntimas e públicas no Brasil. Então, eu acho que programas relacionados à mudança de normas e valores têm, às vezes, muitas vezes, são programas que a gente demora para ver o resultado, mas que são extremamente necessários. Então, é apenas mais um exemplo de que tipo de programa que podem ser implementados. Idealmente, todos esses programas ao mesmo tempo. Enfim, não ter medo de falar sobre assuntos importantes, como, por exemplo, violência sexual. Eu acho que é bastante importante que os atores próximos de famílias não tenham medo de falar sobre prevenção de violência sexual. É isso, a gente precisa incomodar para tentar resolver esse problema tão grave, né? Pessoal, obrigada. Eu vou continuar aproveitando aqui a presença de vocês para a gente ver junto o resultado da primeira enquete que a gente trouxe aqui no comecinho desse dia do nosso simpósio. Vou pedir para colocar na tela, por favor. Vamos dar uma olhadinha. A pergunta era: o serviço ou esfera onde você atua possui alguma estratégia com medidas de prevenção e proteção à criança vítima de violência ou para a formação de profissionais aptos a identificar casos de violência? Grande parte das pessoas, 70%, responderam que sim, 18% responderam que não, 12% responderam que não sabem. É um número bom, né, de pessoas que
conseguem realmente ter esse acesso, esse serviço para ajudar nas medidas de prevenção à violência contra a criança, esse número, então, de 70%. Gente, obrigada mais uma vez. Fiquem só mais um pouquinho aqui para a gente encerrar. Obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje. É um prazer enorme, mais uma vez, essa troca, né, entre os gestores que estão acompanhando a gente e também, para mim, né, como eu disse ontem, jornalista, também é minha missão como comunicadora, a gente fazer alguma mudança na sociedade. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Até mais. Obrigada.